nós vamos ver só esse versículo 6, tá? Que diz assim, bastante conhecido: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pai, essa noite nós queremos bendizer o teu nome pela graça desse dia pela qual o Senhor nos concedeu. Essa é a nossa fé. Tu és o nosso bom pastor e com certeza o teu cajado nos guiou, guardou e nos protegeu. A tua destra fiel, Pai, nos alimentou. E obrigado, meu Deus, porque aprove ao Senhor nos reunir neste lugar, diante de tantas igrejas que nós temos aqui nessa cidade. Mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui essa noite para ouvir exatamente essa palavra, assim eu entendo, é pela fé. E assim sendo, Espírito Santo de Deus que se move neste lugar, tenta para o nosso coração, para que realmente venhamos receber, Pai, essa palavra como um alimento precioso, pela qual a nossa alma necessita receber. E que verdadeiramente ela cumpra o propósito pelo qual ela há de ser lançada esta noite. E tudo se cumpra, meu Deus, para a tua honra, glória e louvor. Nós oramos a ti, meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Amados, esse tema é bastante contundente. Fé sobre fé, né? Se eu perguntar quem é que tem fé aqui, todo mundo vai levantar o braço, todos com certeza, tá? Mas, amados, lendo aqui a palavra de Deus e vendo aqui algumas situações, eu vejo, amados, que essa palavrinha tão pequenininha, fé, muito importante, e ela tem muita força, só que a gente precisa, amados, estar atento realmente, porque existem níveis de fé. E eu quero exatamente trazer para você essa noite e perguntar qual é o nível da sua fé. Que nível a sua fé está? E é isso que a gente precisa nos avaliar. Porque se a gente disser que a gente tem fé, tem. Mas eu vou trazer essa noite, amados, alguns textos da Bíblia que eles vão com certeza nos confrontar e nos levar a avaliar que nível está a nossa fé. Porque esses tempos que nós encontramos hoje, amados, desse mundo, têm trabalhado cada vez mais para roubar a nossa fé e nos concentrar mais nas coisas deste mundo, mais nos eventos daquilo que está acontecendo. Já já eu trago um pouco para você, tá? Amados, o escritor de Hebreus, há uma concordância no meio dos teólogos, apesar de não ter aqui a assinatura de tal pessoa, mas entendemos que é o apóstolo Paulo, né? Eu concordo também, apesar de ter alguns questionamentos sobre a escrita, algumas declarações, mas que de menos importa que ele passou pelo cano bíblico, que ele está aqui, eu sei que é da vontade de Deus, amém? Então a gente não vai brigar por causa disso, né? Por causa de quem foi que escreveu. Graças a Deus ele está aqui na sua Bíblia, está na minha Bíblia também. Então, amado, esse escritor, recebendo uma revelação do alto, sendo inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele traz a nós aqui uma definição de fé, tá? E ele diz aqui, olha, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. É uma certeza daquilo que nós esperamos, é a prova das coisas que a gente não vê. Prova. Mas que eu saiba, quando isso é levado para o termo jurídico, quando você vai questionar alguém ou levar alguém para o tribunal, não basta apenas você falar, você tem que apresentar as provas, para que realmente possa chegar a uma conclusão, tá, do seu questionamento, do motivo pelo qual você foi levado ao juízo ou a alguém, empresa, sei lá o que for. E aqui a Márcia está dizendo que a fé, ela é a prova das coisas que a gente não vê. Já começa mais aí o confronto. Eu tenho que acreditar em algo que eu não vejo. Amém? Amém. Isso é fé. Quando eu coloco todo o meu ser, e acreditar como? Acreditar com todo o meu ser, corpo, alma e espírito. Não dá para ser só uma parte. Quando eu digo, amados, corpo, alma e espírito, quando eu trato de alma, é o centro das nossas emoções, tá? O espírito, aquele espírito de Deus que está em nós, e aquele espírito que Deus soprou lá no homem quando ele fez o pó da terra. E ele recebeu o espírito de vida. E aí, quando eu falo em corpo, a fé precisa ser expressa através da minha emoção, da minha alma e do meu corpo também. Ou seja, a fé é algo mais que ela tem que ser exteriorizada. É igual eu trato também o amor. O que adianta eu dizer que eu lhe amo, eu
está só dentro do meu coração. Amado, o amor ele precisa ser expressado de palavras, principalmente nós vimos hoje que essa correria do dia a dia, a luta, trabalho, que é uma luta para sobreviver, né? Cada vez mais no mundo que nós estamos, uma concorrência, isso tem roubado, amados, a essência do amor, dentro da nossa própria casa. O amor sumiu, ele está apenas, talvez, nos corações, mas ele está sendo abafado pelas coisas deste mundo, pelas tribulações, pela angústia. O amor está abafado, amados. Já não se ouve mais essa palavra, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu esposo. Por quê? Porque o amor está abafado, amado, pelas coisas deste mundo. E uma das coisas que eu aprendi, amados, e é tão bom a gente expressar, eu te amo. Os irmãos aqui sabem disso. Dificilmente eu não abraçar ou homem ou mulher, porque o amor é o mesmo. Eu digo, olha, eu te amo, isso é de coração, é de verdade, eu vou fazer de tudo por esse amor. Nós precisamos viver isso, amado. O amor hoje, amados, é a cura para essa nação. O amor é a cura para o mundo, amados. Mas nós precisamos de fé para expressar esse amor, porque ele é a razão pela qual, amados, nós somos salvos em Cristo Jesus. Texto mais conhecido da Bíblia, por todo canto na face da terra, até o diabo sabe de qual é salteado, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém? Amém? Mas, amados, Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele expressou isso materialmente através da vida do seu Filho Cristo Jesus, que nasceu do ventre de uma mulher, para poder realmente a gente olhar e ver a expressão do amor de Deus, Cristo Jesus, e pegar nesse amor. Deus sabe que a gente precisa, mas acima de tudo, amado, não elimina o quesito fé, porque esse foi um dos maiores motivos, amado, de Jesus ter sido rejeitado pelos judeus, porque eles não creram que ele era o Filho de Deus. Amém? Amém. Então, amados, o escritor aqui de Hebreus, ele traz a verdadeira razão da nossa fé. A fé é a certeza. Obrigado. A fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Você coloca toda a sua expectativa em algo que você mentalizou, colocou diante de Deus, e eu digo, eu vou receber. Sabe o que é certeza? É certeza. Nós precisamos crer dessa forma. Isso é loucura para o mundo, e muitas vezes loucura para a igreja, porque o pessoal está tão na razão, que quando se você se sobressai nessa fé, nessa certeza, o pessoal olha para ti e diz, estou doido. Nós somos criticados, mano. Quando a gente sai desse estado mundano e passa para um estado sobrenatural, e aí você começa a profetizar as coisas de Deus, você começa a crer que as portas vão se abrir, que as portas vão se fechar, começa a dizer, estou doido, de tanto ir para a igreja, estou doido, de tanto ir para ler a palavra, estou doido. É assim, nós vamos ser tratados. Por quê? Porque as coisas de Deus para esse mundo é loucura. Amém? Amém. Não deixe as pessoas privar você da sua fé, de você expressar a sua fé onde você estiver, no trabalho, na escola, em casa, onde você estiver, expresse a sua fé. Amados, isso vai ser testemunho para essa nação. Amém? Amém. A prova das coisas que não se veem, eu tratei sobre isso, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. E aqui o escritor de Hebreus, ele começa lá nos princípios, né, nos primórdios, ele diz, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do visível. Hoje a ciência não entende a ciência. Sabe por quê? A ciência ela é comprovadamente através de quê? Do homem. O homem é falho. O homem tem certeza de quê? Nós temos a certeza da salvação da vida de Cristo Jesus. O homem tem certeza de quê? O homem estuda, prova, não. Agora correr faz bem a saúde. Agora é andar, mas também andar não é mais andar, tem que andar desse jeito. Aí o café fazer mal para o coração, agora faz bom para o coração, faz bem, só faz mal para o bolso, né, meu amigo? Agora, o problema é para o bolso, né? Porque mata no coração quando você vai no supermercado. E aí, amados, no final das contas, é ou não é? E estão atrás de provar aquilo que eles não conseguem provar nunca. Porque as coisas de Deus, amados, é insondável, imensurável.
e ele começa aqui afirmando que pela fé, amado, nós entendemos que o universo foi formado, foi pela palavra de Deus. O Senhor disse, haja planetas, haja lua, haja, e aconteceu, e pronto, e acabou-se, pelo menos para nós foi. Eu não sei o tempo que você estudava, mas a ciência diz, para provar a existência, para provar de onde foi que nasceu seus ancestrais, eles olharam para a natureza, do jeito que Adão olhava, e não viu ninguém parecido com ele. Adão foi o primeiro homem. O primeiro cientista que chegou e olhou e disse assim, comprovou que nenhum dos animais que existiam naquela época dava para poder se relacionar. Não tem. Ele olhava para ele, olhava para o seu jeito, ele olhava para os animais, para a zebra, elefante. Por último ficou o macaco. Aí olhou para o macaco, viu o estilo do macaco, disse, está meio grosseiro ainda essa palha, eu pareço com um macaco. Mas aí a ciência chega atrás de comprovar a nossa existência, diz que o homem veio do macaco, os homens primatas. Aí o homem andava de 4 pés, aí eu não sei nos seus livros de ciência, né, que tinha antigamente, aí eles botam, aí botam o macaco, aí andando aqui, né, o macaco. Aí o macaco foi, ajeitando a coluna devagarzinho, aí igual a gente já está depois dos 20 e poucos anos, a gente se levanta, tem que é a prestação, né? Aí foi, o macaco foi, aí você está com o homem. Aí virou homem. Vem cá, Marcelo, vocês chegaram a essa conclusão. Mas me diga uma coisa, quando foi que o macaco parou de virar homem? Quando precisava mais? Era. Como o homem agora teve autoridade para se reproduzir. E olha, entra só nessa história. Mas eu nunca acreditei nisso, eu era menino. Mas essa história não me entrava na minha cabeça que eu vim do macaco. Tá certo? Ainda por ter umas aparências, né, do macaco lá, com suas feições, mas tem outro bicho também que parece. Né? Tem gente que parece com um soninho, tem gente que parece com um pica-pau, tem uns que parece com uma girafa. E aí nem por isso veio da girafa, né? E aí vai. Tem uns seres humanos parecendo com os bichinhos, tem. Né? Mas nem por isso veio. Mas aí, amados, é tal coisa difícil de provar. Mas nós vivemos pela fé, e eu creio que foi Deus que fez o homem do pó da terra e soprou no seu fogo de vida, e dali ele partiu a ter vida, e depois o homem, Deus ainda fez uma cirurgia para mostrar, amados, que Deus é Deus, e ele fez a mulher de Adão, para saber que realmente ela faz parte da criação de Deus. E acabou-se, Zé Felipe, não tem mais outra história. Não se deixe levar por isso, isso é uma expressão da sua fé. Amém? Amém. Mas aí, amados, como eu estou trazendo para você essa noite, eu quero perguntar a você como é que anda a tua fé. E aí eu começo os tipos de fé, tá? Primeiro que eu coloquei aqui, a fé, uma fé grande. Se tem fé grande, tem fé pequena. Porque se só tivesse fé grande, não precisava ter pequena. É a mesma coisa, você tem alegria, tem tristeza. Amém? Amado, o que seria de nós se não fosse a tristeza? Como é que você ia dar valor à alegria? Como é que você ia dizer assim, eu estou alegre hoje? Já que você não conhece a tristeza, você não sabia nem o que é alegria. Tá? Então isso é muito razoável entre uma coisa e outra, amém? Então, amados, tem fé grande. E não é o pastor que está dizendo, é a Bíblia, Mateus 15, a rocha de Eugênio. Esse teclador vai sair fumaça dele, esse computador, está indo para trabalhar. Mateus 15, capítulo 21. Até o 28, conta a história de Jesus estava com seus discípulos, tá? E aí chegou uma mulher com a sua filha. Essa menina, amados, ela estava endemoniada, tá? E aí a mulher chega para Jesus e pede para ele curar a menina. Jesus olha e vê que aquela mulher não era judia, era uma mulher cananeia, tá? E aí Jesus disse assim, olha para a mulher, eu estou respondendo, porque eu não vou botar o texto aqui todinho. É melhor botar do meu jeito. E aí, Jesus chega para a mulher e diz assim, olha, filha, não é bom dar os pães para os cachorrinhos. Os pães é para os filhos, é bom, os pães é para os filhos. Essa mulher olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu sei que o pão é para os filhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus olha para os discípulos, que pensam, esse não é bichinho. É porque você não sabe da história, das entrelinhas, mas eu sei. Pense no bichinho. Quando Jesus olhar para aqueles homens ali,
olhou para a mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Por quê? Mais uma paulada que Jesus deu, meu filho. Jesus disse: olha, isso aqui do reino de Deus não é para você. Isso aqui é para os judeus. Jesus, o Senhor veio para os judeus. Ele separou o povo santo da vara de reino para os judeus. Não é agora o momento de vocês. Tá? É igual quando a gente era menino antigamente e não tinha dinheiro. E aí na cidade tinha um circo. Chegava, alguém aqui já entrou em circo. Aí chegava o circo e a gente, menino doido para participar do circo, né? Eu, mas os meus irmãos, os colegas que tinham. E aí, amados, o circo começava, a gente viu o pessoal rindo, e a gente doido para entrar por baixo das cobertas lá, mas tinha um bocado de cabo com o pau na mão, que ficava rodeando lá, né? Para ver segurando. Eu acho que você tem uns cabos aqui que já foi nessa, né? Não, a mulher não, maluco assim. E aí, amados, a gente doido para assistir o circo. Aí, depois de uma certa hora já perto de terminar, tinha a hora do pobre. Aí eles abriam os portões para a gente entrar, a gente chegava já no final, tá certo? Amados, aqui, pense na comparação que eu estou fazendo, né? Então, amados, Deus veio para os judeus, o povo de Israel, nação que Deus escolheu, para que através deles a salvação fosse pregada, fosse multiplicada. Não é que ficou só neles, assim eles entenderam. Mas não era a hora dessa mulher aqui receber das bênçãos de Deus, não era a hora. Jesus disse isso: o pão é para os filhos, aí não pertence aos filhos, vocês são os cananeus. O povo que o Senhor, na terra prometida de Canaã, o povo diz: ó, vamos ter que expulsar esses povos daí. Por quê? Porque são povos politeístas, são povos que jamais vão me adorar. E chegou uma mulher cananeia para pedir um favor a Deus, amém? E aí essa mulher chega e não desiste, ela recebeu uma paulada, ela se humilhou e disse: Jesus, eu sei, Senhor, que o pão é para os filhos, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu dono. Jesus olhou para aquela mulher admirado e disse: mulher, grande é a tua fé. Amém? Amém. Primeiro princípio, tem fé grande, tá? Outro, Mateus 8:10. Mateus 8:10. Peguei uma frase aqui. Gente, eu ganhei esse aqui, olha. Quem me deu nem está aqui hoje. Pastor, você viu um presente, eu nem vi, estou vendo agora. Diz que é um perigo aqui, que quando começar a mexer aqui, né? Os caras compram esse negócio voar hoje, compram de plástico. Amados, Mateus 8:26 é outra coisa. Olha, eu não sei quando eu vou ser quando eu falar, mas eu fico maravilhado com Jesus. No início da minha conversão, eu começava a ler a Bíblia e entrava de madrugada dentro e me chamavam de doido, porque uma hora eu estava rindo, uma hora eu estava chorando. Mas porque eu estava participando das histórias, eu não estava só, eu estava participando. Aí disseram que eu estava ficando doido. Você vai chamar de doido já? O pessoal ler a Bíblia e vir para a igreja, né? Assim me chamaram, amém? Glória a Deus. E aí, amados, eu acho lindas essas histórias. Jesus estava de novo com os seus discípulos. Chega aqui um centurião romano. O que é isso? É um homem que tinha autoridade sobre 100 soldados. E esse homem chega para Jesus e disse: Senhor, eu tenho meu servo lá em casa, ele está doente, o senhor pode curar ele? Jesus já se admirou, já chamou a atenção de Jesus uma coisa: um soldado romano buscar Jesus para falar, por favor, cura, já chamou a atenção aí. Jesus, amado, não contou pipoca. Jesus disse assim: onde é a tua casa? Eu vou agora. Ele chegou para Jesus: não precisa, Senhor, porque eu tenho homens sobre o meu comando, e eu digo a um vai, ele vai, e digo para ele vem, ele vem. Portanto, eu sei que basta uma palavra sua para curar o meu servo. Jesus, eu estou aqui, mas Jesus olhou, gente, olhou para os discípulos de novo, dizia tudo. Olhou para os discípulos, Jesus disse: olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Seja conforme você falou. E o servo do homem foi curado, a não ser quantos quilômetros de distância, porque esse soldado romano reconheceu a autoridade de Jesus. Sabe como é que se chama isso? Uma fé grande, que não precisava nem Jesus ir lá botar a mão. Bastava, ele disse para Jesus: eu creio que você tem autoridade, e a sua autoridade você não precisa nem ir lá, não basta você falar que vai acontecer. Amém? Olha aí, amados, esse homem era crente, esse homem era um soldado romano.
mas ele ouviu falar de Jesus e ele creu. Ele creu. A mesma coisa, mas aconteceu, sabe aonde? Jesus lá, quando foi crucificado, tinha dois ladrões, um lado esquerdo e um lado direito. O da esquerda, como sempre, queria complicar o negócio, né? Diz que ele gosta de complicar as coisas. Diz que é o cara bonzão que diz que veio para salvar todo mundo. Pois fala o seguinte: salvar tudo, desce e salva nós também. Jesus conhece o coração dos homens. Aí o da direita chegou e disse assim: olha, deixa esse homem em paz, porque nós estamos aqui pelo que nós fizemos, mas esse homem é inocente. Jesus disse: epa, oi. Aí ele chega para Jesus e disse assim: Jesus, quando tu chegar no paraíso aí, você lembra de mim? Jesus olhou para este homem. Rapaz, gente, você não presta atenção. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que cena linda e maravilhosa. Jesus sendo crucificado, amado, ainda deu para salvar mais um. Glória a Deus. Na cruz, amado, sendo pregado ali, já tinha sido açoitado, empurrado a coroa de espinho na sua cabeça. Ele estava sentindo dores ali, amados. Mas pensa naquela alegria que ele teve, amados, que passou por cima de todo o seu sofrimento e alegria. Ele olha para aquele homem e diz assim: em verdade, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Amados, o homem não pegou, como é que chama da pessoa? Escada não. Ele não pegou um voo de escada, ele pegou um foguete direto para a glória. Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Não fez curva, foi direto, meu amigo. Que coisa linda, maravilhosa, amados. Isso é fé, isso é uma fé grande, amém? Amém. Amados, uma fé grande é muito maravilhosa. É maravilhosa, amados, porque uma fé grande, amados, ela rompe barreiras, ela derruba muralhas, ela destrói, amado, tudo aquilo que for da vontade de Deus cai por terra em nome de Jesus, por causa de uma fé grande. E hoje a sua fé hoje está sendo confrontada para você ir analisar o termômetro para saber que nível está a tua fé. Agora eu vou para o oposto. A fé pequena. Eita Jesus, será que na Bíblia tem? Meu amado, pense como tem. E saiu, sabe da boca de quem? De Jesus. Sabe da boca dele? Mateus 6,30. Até aí, hoje, Mateus 6,30. Jesus estava falando das bem-aventuranças, falou sobre a bem-aventurança. Ele diz assim, ó, Mateus 30, diz assim. Ele diz que não andeis preocupado com o que comer, com o que vestir. Ele diz, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Ele estava falando com quem? Com os seus discípulos, com aquelas pessoas que estavam seguindo Jesus. Ele diz, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã não existe mais, não terá muito mais vocês, homens de pequena fé. Quando nós estamos pelas preocupações das coisas deste mundo, quanto que comer, que vestir, que pagar. Isso, amados, rouba a nossa fé, rouba, amados, a fé grande, e aí ela se torna pequena quando nós nos encontramos, amados, opressos por trás coisas. Isso desagrada a Deus. Deus não se agrada com esse tipo de fé. Amém? Amém. Lá em Mateus 8, 26, coloca aí, gente. Mateus 8, 26, Jesus estava aqui pregando, né? Aí disse os discípulos, olha, entre no barco e vão, depois eu alcanço vocês. Ele, tá bom, Jesus. Os discípulos foram, chegaram a uma certa altura no mar da Galileia, de repente veio uma tempestade, vento, começou a esticar o barco para lá e para cá, como se não bastasse. Quando eles olharam, eles disseram, a situação já está aqui complicada, a gente afunda e não afunda. Quando eles olharam, viram uma coisa andando em cima da água, uma luz reluzente. Você imagina aí, amado, não sei quem já foi aqui no mar, a mamãe já foi no mar, meu filho, só se for de lua cheia é bom, mas se não for, meu amigo, é escuridão total. E aí os homens estavam naquela situação, naquela tomada, não tinha essa lanterna tática que a gente tem hoje, que ilumina 10 quilômetros, não, viu? Se tivesse uma lampadazinha lá, nem existia. E aí, amado, quando ele olha, já viu uma coisa andando em cima d'água, aí eles começaram a gritar mesmo, desesperadamente, é um fantasma, disse Jesus.
acreditando em fantasma. Eu pensei que essas histórias eram só de Trancoso, dos nordestinos, negócio de fantasma. Mas tinha lá também essas histórias, né? E aí começaram a ficar perreados, pensando que era um fantasma. Jesus chega e se acalme, bando de frouxo, um cabra frouxo, assim, meu discípulo. Se acalme, sou eu, rapaz. Eles, pelo menos isso. Houve uma cena antes, eu não vou contar agora, porque é outro ponto aqui. E aí Jesus entra no barco. Quando Jesus entra no barco, Jesus diz assim: olha, por que vocês estão com tanto medo, seus cabafrouxos? Homens de pequena fé. Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. Não é nem, amados? Por que é, amados, que diante de tantas circunstâncias da nossa vida, a gente se encontra com medo que nos consome, que a gente esquece que tem um Deus muito maior do que esse Deus. E muito mais poderoso, que ele acalma vento, acalma mar e acalma o que ele quiser. Há um problema que ele não se acalma, né? Se acalme, descansa no Senhor, descansa, e com certeza o mais ele vai fazer, ele agirá. Quando a gente coloca mais o problema acima de Deus, como é que Deus vai agir? Se a sua fé ainda é pequena, quase sumindo, porque você está consumido pelo medo, pelo problema, pelas circunstâncias. Às vezes você está só em casa, está com medo de uma situação que não, eu estou só, está só eu e Jesus, precisa de mais alguém. Não, eu estou com medo porque está só eu e Jesus, só eu e Jesus, não precisa mais ninguém, rapaz. Jesus diz: por que vocês estão com tanto medo? Pô, de capa frouxa, homem de pequena fé, tá vendo? O medo, amados, torna a nossa fé pequena. Agora, pelo amor de Deus, entenda isso, tá? O medo faz parte. Aliás, você só está vivo aqui, vocês só estão aqui, e eu também, por causa do medo, né? A gente tem medo de passar na frente de um carro, tem medo de passar na frente de um trem. Rapaz, e isso, amados, é uma fé racional, uma fé que você está racionalizando, lógico. Eu vou pegar a palavra de Deus: não tentará o Senhor teu Deus. Foi isso que Satanás fez. Olha, pula daqui em cima desse pico aqui, irmão, que Deus dará a ordem aos anjos para ti, que eles te salvem, que te seguram. Jesus repreendeu Satanás sobre aquilo ali. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nós não podemos fazer isso, tá? Mas de outra forma também, nós não podemos ser consumidos pelo medo, mas de uma forma tal que a gente esquece que a gente tem um Deus poderoso. Amém? Amém. Existe, amado, também, eu não coloquei aqui, uma fé infantil. E muitos crentes desenvolvem essa fé infantil e são decepcionados, porque é igual criança. Eu não dei, eu estou com raiva, não fez isso, eu pedi, ele não atendeu. Aí saiu 10,5, igual menino. Quando vai lá para o supermercado, que dá só a lixa de compra e não tem nenhum brinquedo, que é o brinquedo, fica se batendo lá no chão e com raiva, porque que é o brinquedo, o pai não pode comprar. A gente faz de Deus essas coisas. Tinha uma irmã, amados, que apesar de um certo tempo na igreja, chegou para mim: não, pastor, olha, eu creio assim, que crente, ele tem uma morte, quando o crente morre, assim, é providência de Deus, é quando Deus permite. Crente assim, certo de Deus mesmo, não morre atropelado. Eu digo: se meta na frente de um trem, não, nem de um carro, não, porque é meio... Aí isso é uma fé infantil, dizer que crente não morre atropelado. Olha, não existe isso, amados, tá? Então, amado, presta atenção. Eles são alguns pontos de pequena fé, né? Primeiro, preocupação com o que comer, com o que não comer, com o que vestir, com o que comprar. Isso, amados, nos torna, amados, a nossa fé pequena. Segundo, amados, diante das situações complicadas da nossa vida, diante das dificuldades, precisamos crer que é um Deus poderoso. Um Deus, amados, que eu quero dizer o seguinte: muitas vezes Deus não te livra da situação, Deus está com você na situação. Amém? Sabe por quê? Porque muitas vezes é a situação que vai lhe tratar. Senhor, você não está vendo não? Senhor, a situação está aqui em casa, a mulher está com fome, o menino está ali, tem que comer e tal, e as coisas estão aqui, não está. Senhor, você não está vendo não, Senhor? O Senhor disse: eu estou vendo, eu estou aqui do teu lado, e eu estou aqui também com você junto nessa fome. Mas é porque eu quero trabalhar o teu estômago, eu quero trabalhar essa tua carne velha. Vai jejuar e colocar o joelho em oração, porque eu quero te deixar um homem forte na fé, crendo que eu sou o Deus da providência,
E quando eu ordenar, com certeza o alimento vai chegar. Amém? Amém. Mateus 14, 31, tá? Eu li agora Mateus 8, 26, agora Mateus, amados, 14, 31. Aquela cena que Jesus vinha andando sobre as águas, né? Os discípulos estavam no barco, e aí, amados, ficaram com medo, é um fantasma. Aí Jesus disse: calma, meus filhos, sou eu. Aí o que é que Pedro diz para Jesus? Se és tu, manda eu ir até aí. Aí Jesus disse assim: olha, vem. Botou aí, gente. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Tá? Continua. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salve-me. Pescador, afundando. Para você ver, amados, o medo, ele rouba, amado, tudo que você tem. O excesso de medo, até a sua capacidade de nadar. O desespero, amados, anula totalmente aquilo que você aprendeu, daquilo que você sabe, e aí você é tomado pelo desespero, que a única alternativa é gritar por socorro. Então, amados, esse Jesus, amado, estava ali e disse: Pedro, vem. E Pedro foi. Primeiramente ele creu na palavra, na autoridade. Ele disse: Senhor, manda eu ir até aí. Ele estava até acreditando que Jesus tem autoridade, e deu autoridade para ele andar sobre as águas. E Jesus disse: venha. Ele veio. Só agora que chegou na metade do caminho, quando ele olhou para as, ficou aperreado, olhou para as circunstâncias e começou a afundar. Quando afundou, amados, Jesus, ele estendeu a mão. Jesus foi lá e pegou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amados, preste atenção, nessa noite Deus está falando com você. Uma fé pequena faz a gente duvidar das coisas de Deus. Uma fé pequena faz a gente duvidar da providência de Deus. Uma fé pequena faz a gente duvidar da provisão de Deus. Uma fé pequena faz duvidar da proteção que Deus pode lhe dar, que Ele tem para lhe dar. Faz duvidar dos cuidados que Deus tem para a tua vida. Amado, uma fé pequena não enxerga, amados, aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus já fez, você não consegue enxergar porque a sua fé é pequena demais, amados. Em Mateus 28, 17, Jesus já ressuscitado, amém? Jesus ressuscitado, chega lá e está lá alguns dos discípulos. Diz aqui, amados, Mateus 28, 17, tá? E diz assim: alguns discípulos creram, mas outros duvidaram que era Jesus mesmo. Tá? Amados, a dúvida, ela rouba a nossa fé. Eu quero dizer para você, amados, que a pouca fé não significa uma falta de fé total, mas sim a presença da dúvida, do medo. Não é que você não tenha fé, mas tem uma fé pequena. E isso aí, amados, acaba aqui limitando você, amém? Não impede você de ter uma fé totalmente preenchida no seu coração, amados, por causa da dúvida e do medo. Amados, eu disse: tão somente você crê. Quando Jesus estava fazendo a obra, em determinado lugar chegou um mensageiro dizendo: olha, Jesus, o amigo que você ama tanto, Lázaro, morreu, está doente, está enfermo. E as irmãs dele disseram: se você fosse lá para curar ele. Ele chegou e disse: tá bom, eu vou. Diga que eu vou já. Jesus demorou, porque ele tinha um propósito naquela cidade, ele estava a trabalho. Tá? E também Jesus sabia que aquele fato, aquele acontecimento era para a glória de Deus. E aí ele não respondeu logo, não foi logo, demorou. Quando Jesus chega, amados, é interceptado pela irmã de Lázaro, diz assim: Jesus, onde é que tu estava? Ele mandou alguém falar contigo, foram lá falar contigo, disseram que meu irmão estava doente, estava enfermo, já para morrer, por que tu não veio logo? Jesus chega para ela e diz: mulher, se acalma, que essa
esse fato, esse acontecimento, isso é para a glória de Deus. Se tu creres, tão somente você vai ver a glória de Deus. Jesus chegou confiante, amados. Confiante. Já fazia 3 dias que lá tinha morrido, estava sepultado. Para os judeus, amados, eles acreditavam que até o 3º dia tinha jeito da ressurreição. Depois do 4º dia já era, porque já estava pronto. Tá? E aí Jesus chega e tinha lá uma multidão de pessoas lá, com a zoada medonha. Jesus chega ali confiante. Cadê onde é que ele está? Está no sepulcro ali. Jesus chega e diz: rola essa pedra e tira a pedra. E as irmãs estão chorando e tal. Ele olha para todo mundo, olha para o céu e diz: Pai, obrigado, porque o Senhor sempre me ouve, o Senhor sempre me atende. Isso é para glorificar o teu nome. E olha e diz: Lázaro, sai para fora. E o pessoal que estava na multidão: está doido, esse ainda andou de vez, não está mais tanto que esse homem está morto, está podre. E Lázaro aparece lá fora. E diz: tira a atadura dele daí, vai lá, faça agora você, Saulo, tira a atadura dele. E Lázaro foi para casa com Jesus e suas irmãs. Ei, é essa fé que o Senhor espera de nós, amados. Uma fé, amados, que ainda que o mundo diga que não, você diz: eu creio e eu creio. Ainda que as circunstâncias digam: não tem mais jeito, não tem mais jeito. Vocês viram essa jovem que cantou aqui no louvor da oferta? Hã? Sim. Ela tem autismo, parece. Quando ela era menorzinha parecia, né? Ela, pensa, uma benção. Ela era menorzinha, a mãe dela que eu digo. E aí levava para o médico, foi acompanhado pelos médicos e disse: olha, ela não vai ter condição, acho que ela não vai aprender a ler. Não vai isso, não vai isso, não vai isso, não vai isso. Conhece a Bíblia melhor que eu. E o Senhor foi disposto a não ouvir. A mãe dela não recebeu o diagnóstico dos médicos. Ela creu no Deus que ela serve. E agindo Deus, quem impedirá? A última palavra é de Deus. É Deus que determina a sua vida. Eu creio na medicina. Nesse dia eu fui no médico. Estava com problema aqui no joelho, negócio de artrose. Eu leio, coloquei diante de Deus. Mas aí tem um medicamento, tem um médico, fui lá. Cheguei para o médico disse: também, o meu problema é parecido com o seu. O seu problema aqui é parecido com o eu tenho também, parecido com o meu. Vou dar um remédio que está em triação e tal. O remédio é bom mesmo. Eu digo: amém, Senhor, obrigado por ter usado o médico que chegou e tem a mesma minha causa. Amém, eu creio. Louvado seja Deus, irmãos. Nós precisamos, amado, viver essa vida é pela fé. E o Deus quer, amado, que você tenha uma fé grande. Não é uma fé raquítica, uma fé peba, michuruca. Misericórdia, amados. Um homem tinha um filho que era tipo epilepsia. Aí hora dava uma crise nele, ele tinha um fogo, ele se lançava no fogo. Uma hora tinha uma crise, se lançava dentro d'água para ser afogado. E aí, amados, ele chegou e soube que Jesus curava os enfermos, né, expulsava o demônio. E ele levou, só que Jesus não estava na água, estava só os discípulos. E ele chegou e falou para os discípulos: os discípulos com uma fé bem doida, meu filho, daquela, Jesus olhava e né? Aí, quando Jesus chegou, ele disse: o que é que está acontecendo aqui? O homem chegou para Jesus e disse assim: não, Jesus, meu filho aqui, ó, tem hora que é lançado no fogo, tem hora que é lançado na água para morrer afogado. Jesus já faz quanto tempo? Desde a sua juventude. Mas aí eu falei com os discípulos do Senhor, ele disse que não podia. Meu amado, imagina a cara de Jesus, pelo menos para aqueles homens. Vivendo com Jesus, comendo com Jesus, dormindo com Jesus, amado, e assim mesmo. Fé é vida. Vida não é fé. Mesmo andando com Jesus, dormindo com Jesus, vendo o que Jesus estava fazendo. E aí o homem chega para Jesus e diz assim: Jesus, eu falei para eles aí, mas ele disse que não podia não. Jesus olha para ele e diz assim: campada de incrédulo, até quando é que eu vou estar com vocês? Jesus vai lá e diz: bom, você crê? Ele diz: eu creio, o Senhor pode curar meu filho, mas me ajuda na minha pouca fé, viu? Aí Jesus disse assim: sai, Jesus, sai. E o demônio saiu, e a criança foi curada, o rapaz foi curado. Amém? Amém. Agora, mas também eu vi
percebi que existe também um tipo de fé interessante. A fé operante. Que fé é essa, amados? Uma fé operante. Tem a fé operante? Tem. Mateus 9, coloca aí o jeito, Mateus 9, verso 20 ao 21. Conheci demais esse texto. E aí eu vi o Espírito Santo falando comigo que tem uma fé operante. Como é essa fé operante? Tem, mano. Precisa saber disso também, viu? Hoje o Senhor aqui está trazendo aqui a memória para vocês o tipo de fé que você precisa ter. Uma mulher que padecia de hemorragia já fazia 12 anos. Chegou por trás dele e tocou na porta do seu manto, porque dizia a si mesmo: se eu apenas tocar no manto, serei curada, sarada, boa, salva. Mas presta atenção. Que fé operante é essa que o pastor está falando? Mas é a fé que você, primeiro, você crê. Segundo, você se move. Há uma ação da sua parte. Essa mulher não ficou em casa. Eu creio que Jesus pode curar. Eu creio. Não. Essa mulher, amados, ela enfrentou ali uma multidão. Até porque, amados, o caso dela era conhecido. Era uma mulher que já tinha tido muitas posses, mas gastou tudo com os médicos e não pôde ser curada por nenhum deles. Era um fato conhecido naquela sociedade daquela época. E uma mulher, mas nesse caso, era considerada imunda. A mulher com um ciclo menstrual, ainda mais no caso dela, que já fazia 12 anos. Mas tinha uma multidão, Jesus estava impelido por uma multidão de pessoas, todo mundo ali querendo tocar em Jesus. E aquela mulher chega assim, e lá, mas no seu caso, com a sua dificuldade, ela saiu da sua casa, amados, e disse para si mesma: você precisa dizer para você mesmo, eu vou lá e eu vou conseguir. Eu vou lá e a porta vai estar aberta. Eu vou lá e eu vou conseguir entrar naquele negócio. Eu vou lá e vou ser contratado. Eu vou lá e as portas vão se abrir. Precisa, amados. É uma fé operante que não fica só eu creio, mas não sai do canto. É uma fé, amados, que faz você remover montanhas. É uma fé, amados, que faz você botar o pé no chão e caminhar. E até, amados, o lugar da sua vitória. A vitória, amado, uma batalha, você tem que pegar a espada e sair para o pau. Se ficar assim, eu vou vencer essa batalha, Sai de casa, de dentro do quarto, não vai vencer nunca. Se você tivesse ficado em casa, você não estava ouvindo o que eu estava falando hoje aqui. Mas você disse: eu vou para a igreja, eu creio que Deus vai falar comigo. Isso é fé. É uma fé operante. Não é uma fé, amado. Eu vou ficar em casa. Deixa eu ver aqui qual é o pastor que eu vou escolher hoje. Bonito, que tem cabelo. Não, tá. Esse aqui eu gosto. Ixi, esse aqui tem uma palavra que eu gosto. Não gosto desse aqui. Tenha, mas você escolher a vontade no YouTube da vida. Mas você escolheu sair da sua casa e eu vou para aquela igreja, porque eu sei que Deus vai falar comigo hoje. Isso é uma fé operante. É uma fé que se move. Amém? Amém. Mas Lucas 5, 18. Lucas 5. Lucas 5, 18. Outro caso interessante. Esse aqui é interessante mesmo. Jesus estava numa casa, muita gente lá de dentro e lá de fora. Imagina o Cardoso naquela época, naquelas casas, né? Caminho de barro. E Jesus dentro da casa lá, e ele estava lá ministrando. Jesus não tinha tempo para ministrar, falar do reino de Deus. E aí, amados, já viu um homem paralítico há muitos anos. Paralítico, tá? Estava numa cama, naquele leito, paralítico. Aí, amados, os amigos dele, isso aí é amigo. Os amigos dela ouviram dizer que tinha um homem que curava os enfermos. E esses amigos chegam para ele e dizem: rapaz, olha, tem um homem aqui que a gente está dizendo aí, o pessoal está dizendo que ele cura os enfermos e ele está numa casa aqui perto. Vamos lá? O enfermo disse: bora, agora vamos, só vocês me levar. Chegaram 4. E aí, bora, vamos levar agora. Cada cabelo para um lado e saiu. Imagina mais assim. Lá vai ele no meio da rua, com o cara na maca, lá levando. Só que quando chega lá, mas na hora, com uma multidão de gente lá de fora, a porta estava entupida de gente, lá de dentro também. E aí eles disseram:
Eita, olha ali um tanto de gente, como é que a gente vai passar no meio daquelas pessoas? Amados, a fé operante no Filho remove montanhas. Se remove montanha, imagina o telhado. Aí, amados, eu creio que um deles teve uma ideia maravilhosa. Já sei, não se preocupe. Aí, talvez o enfermo chegou e disse assim, deixa aí, deixa na próxima vez, pode ser que tenha menos pessoas. Nem assim, a gente vai para uma consulta, ainda mais do estudo, daquela dificuldade. Não, pode ser que tenha, ixi, é muita gente. Não, assim é tal, ixi. Amados, Deus vem trabalhou na minha vida isso. Chegava para os meus filhos e dizia, olha, vai ter um concurso, tá? Aí as pessoas olham para quê? Quando vai ver um concurso de uma coisa, vai olhar para quê? A quantidade de candidatos para uma vaga, para 2 vagas. Tem 10 vagas, tem 50 mil pessoas. Vixe, esse curso tem muita vaga, é muita concorrência, só tem poucas vagas. Para você ver, amados, olha como que nós somos. Não, tem poucas vagas, olha aí, é 10 vagas para 50 mil pessoas. Aí eu chego para as pessoas, para os meus filhos, para as pessoas que eu discipulei lá em Fortaleza, eu digo, meu filho, vem cá, deixa eu te dizer aqui uma coisa. Tem quantas vagas? 10. Você precisa de quanto? 1. Pois então pronto, meu filho. Agora só tem 9, porque 1 é sua. Glória a Deus. Amém? Amém. É assim que o crente, sabe que Deus tem que olhar para a perspectiva da vida, mano. Não é para a quantidade de vaga que tem e a quantidade de concorrente, não. Você tem que chegar e dizer assim, aquela vaga é minha. Pode ter 100 mil concorrentes, mas aquela vaga já é minha. Aí o inferno pode ter dito lá, não, tem muita, ixi, é muita gente, vamos fazer o seguinte, vamos para casa, e no outro dia a gente volta, né? Assim que diz, né? No outro dia a gente volta, mas você está negativo, nós vamos lá e nós vamos entrar. Não, você vai por onde? Por cima. Piorou, está doido, como é que a gente vai subir o negócio? Vai, arrumar lá uma corda, subir no céu, como é que fizeram aqui? Botaram uma escada, matou. Tu imagina a dificuldade de botar, amado, o enfermo numa maca, por cima do telhado, subir no telhado, destelharam. Imagina a cara de Jesus. Como é que Jesus não ficou vendo um negócio desse? Jesus ficou muito maravilhado, gente. Aí Jesus aqui ministrando, de repente começou a cair poeira, folha, tal, e o pessoal olhando aqui para cima, e o telhado se abrindo, tirando da casa, e fala, meu Deus, o que é isso aí? Quando é fé, uma corda, e lá vem o homem descendo, corda, pelo corda, lá vem o cara descendo lá pela mata. Jesus olha e diz, meu Deus, jamais esperei ver um negócio desse na face da terra, né? Aí Jesus desce lá, o homem também está lá, aí Jesus olha por ele, para ser curado. Jesus ficou maravilhado com a fé que aqueles homens tinham. Isso é, amado. Tem um ditado que diz assim, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és, não é verdade? É verdade. Meu filho, ande com gente melhor que você. Se a sua fé está pouca, ande com um homem de fé, ande com uma mulher de fé, que ele vai transferir para você. Acredita nisso? Amados, eu creio, amados. Tenha cuidado que essa fé desvanece, viu? Desvanecer vai diminuindo. Vai, amados. Esse momento dá tempo para falar todas as fés que tem aqui. Primeiro, fé pequena, né? Que tipo de fé? Fé grande, fé pequena, uma fé operante. Marcos 12, 41. Eita, pensa numa pancada. Levou a maca na mão. Aí ele foi curado. Foi curado, mas essa maca fica aí para quem precisava. Não, que levou a outra maca foi o que estava no poço. Pega a tua maca e abre. Lá que viu os anjos, agitava a água, né? Então, estava no tempo, era momento de oferta. Veio uma viúva pobre, chegou e colocou 2 moedinhas de cobre de muito pouco valor. Continua. Chamando assim os seus discípulos, disse a eles, em verdade digo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Continua. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela
deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Ei, mas nós estamos falando aqui de tamanho de fé, né? Uma fé grande, uma fé pequena e a fé operante. Era um momento de oferta, muitos estavam lá, ofertaram, os que eram mais ricos chegaram lá e abriram o seu saquinho, era um saquinho, com algumas moedinhas, batendo assim, que era para mostrar ao povo, para mostrar que estava dando muita oferta. Mas quem chamou a atenção de Jesus foi uma viúva, que naquela época era complicado, porque não tinha vale gás, auxílio despesa, auxílio não sei o que, auxílio não tinha, tá? E essa mulher só tinha 2 moedinhas de pouco valor, e ela chegou e depositou tudo. Essa mulher estava crendo em quem? Em Deus. Em Deus. Muitas vezes, amados, a gente diz que crê em Deus, mas aí a nossa fé fica no bolso. Essa mulher saiu de casa crendo que Deus é que supre as suas necessidades, Deus é que vai prover o seu sustento. E ela disse: eu vou sair de casa, eu vou pegar essas 2 moedas, a única coisa que eu tenho hoje para ofertar ao meu Senhor, e eu vou lá no templo entregar, lá no templo do Senhor. Ela não ficou em casa. Isso é uma fé operante. Ela deu tudo que ela possuía. Ela quer importante de valor, até para a sua sobrevivência, possuía para viver. A fé operante, amados, faz você confiar no Senhor e não no que você tem. Essa mulher saiu de casa e foi até o templo para realmente expressar a sua fé. Isso é uma fé operante. Amém? Amém. Agora, amados, tem uma fé vacilante. Que é isso, pastor? Que fé vacilante é essa? Novamente, rapaz, Pedro é um exemplo, né, para nós. Porque Pedro sempre se colocava à frente, sempre tinha os pés pela mão. E a gente é bom aprender com os erros dos outros, né? E Pedro realmente ele era bem disposto, né, Pedro? Tem um Pedro aqui, só ouvindo eu falar do Pedro, né? E aí, amados, Pedro também é um exemplo de uma fé vacilante. Sabe o que é, amados? Pedro estava no barco, viu que era Jesus, disse: Senhor, se és tu, manda eu ir até a ti. Jesus disse: pois venha. Pedro saiu do barco, os outros nem pensavam. Então Pedro saiu do barco, ele caminhou, crendo que Jesus tinha dado a ordem a ele, ele podia ter condições de andar sobre as águas. Ele andou, só que quando chegou a um determinado ponto, no primeiro caminho, amado, ele olhou para as circunstâncias e desistiu. O que é que aconteceu? Ele afundou. Mas tem a fé vacilante. É uma fé, amados, que não chega até o fim, fica no meio do caminho. Você diz: não, eu creio, eu vou fazer isso. Aí vai, não, acho que não vai dar certo não. É uma fé vacilante. Não é uma fé firme, que você acredita e você batalha para chegar até lá. Fica pelo meio do caminho. Não, Deus está me abençoando nesse projeto. Deus está me levar aquela coisa toda, começa. Aí fica meio pela metade do caminho, começa a esmorecer. Não, eu estou vendo que. E aí começa você sabotando a sua fé. Você está sabotando. Isso é uma fé vacilante. É uma fé, amados, que não leva você até o fim, até a sua vitória. Você fica no meio do caminho. Jesus disse: vem, Pedro. Ele deu capacidade a ele deu poder, ele deu autoridade. Vem, anda sobre as águas. Eu creio. Mas chegou na metade do caminho, desistiu, vacilou. Amém? Amém. Mateus capítulo 26, Pedro de novo. Acho que o Pedro agora está com as orelhas queimando. Está com as orelhas queimando. Mateus capítulo 26, verso 69. O que é que aconteceu? Olha, dos discípulos de Jesus, Jesus chega para Pedro e diz: olha, está chegando o meu fim. Eu vou sofrer, vou ser preso, condenado, tal, crucificado. O que foi que Pedro disse? Não, Senhor, isso jamais acontece contigo. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Tá? E Pedro tinha recebido uma revelação do céu de quem realmente Jesus era. Foi uma bênção, depois tropeçou, né? Aí Pedro foi e disse: pois Jesus, pois está certo, pois se tu vai, eu vou contigo, até morrer contigo eu vou.
for possível morrer, aí você vai, eu vou também, se for possível até morrer contigo, eu vou. Que foi que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não te conhece não, cara. Eu quero te dizer que ainda que o galo cante hoje, tu vai me negar 3 vezes. Mas Pedro não tinha dito que ia junto com Jesus, dá a expressão para cá, é hora de conversar. Mas Pedro não tinha dito que ia com Jesus até a cruz, se fosse possível morrer com ele também, disse. Aí Pedro foi, Jesus foi preso, os discípulos abandonaram, tudo e foram embora. Pedro foi o único que teve coragem de ir pelo menos até lá, o pátio do templo onde Jesus estava preso, né? E ele foi o único que teve coragem, mas aí ele chegou e ficou escondido, observando para ver onde é que Jesus estava. Algumas pessoas reconheceram ele e disseram: vem cá, você anda com isso aí, faz. Não, de jeito nenhum, nem conheço. Começou. E aí correu, tinha um pessoal lá, era frio, estava muito frio naquela época, fogo lá, foi para se aquecer lá, e chegou uma mulher e disse: eu te conheço, tu está com aquele não que foi preso agora. Não, eu não. E aí foi. Depois lá na frente levou novo, o galo. Aí Pedro, misericórdia. Só que o galo cantou, velho. Aí Pedro se lembrou daquilo que Jesus tinha dito: ainda que o galo vai cantar hoje, tu vai me negar 3 vezes. Ele se lembrou. Amados, isso é uma fé vacilante. Ah, pastor, estou com o senhor, que daí é? E realmente, estou crente. Fulano, não, vou pegar Ei, pastor, eu esqueci de avisar o senhor. A coluna, hérnia, de sítio por sítio, tendinite, daí vai. Mas tu não disse que mas eu esqueci desse detalhe. E aí vai, não de jeito nenhum. Mas essa é a fé vacilante, que você declara, mas não cumpre aquilo que você declarou. Então, amados, eu quero trazer hoje para você esses tipos de fé. E hoje eu confronto você. Que situação está a tua fé? Presta atenção, amados, que a fé é um fator determinante para a tua salvação. Tá? Amém? Quer dizer? Marcos 16, é o Gênesis 16. Marcos 16. Presta atenção como a sua fé é um fator determinante. É por isso que eu estou tratando, amados, hoje com isso é sério. Jesus disse: olha, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem não crê, quem não acredita. Quem não crê em quê? Quem é que não crê em quê? Que ele está dizendo aqui: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Mas o que Jesus está querendo dizer? João 14, 1. Para a gente fechar aqui, o que Jesus está querendo dizer? Quem não crê será condenado, mas quem crê e for batizado será salvo. João 14, 1 diz assim, olha, 3. Jesus disse: olha, que o coração de vocês não se perturbe. Presta atenção. Creia em Deus, creiam também em mim. Que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Por quê que Jesus disse isso? Continua, gente. Continua, posso dar assim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Continua assim. 3. Quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei comigo para que vocês estejam onde eu estiver. Sua fé é um fator determinante. É uma fé que tem que ser incondicional, independentemente da situação. Sua fé precisa ser uma fé grande, para que você continue firme e crendo nas promessas do Senhor. Sabe o que é que acontece, amados? A igreja está sem fé. Ninguém mais crê na volta de Jesus. Para que eu preciso de fé? Amados, a sua fé é fator determinante para a salvação.
Jesus disse assim, olha, quando eu for, eu vou preparar a morada, mas creio em Deus e creio também em mim, porque é Ele que vai vir levar você para o Pai, e eu preciso crer nisso, e é isso que me firma a minha caminhada aqui na terra. Quando eu vejo, amados, uma igreja desfallecendo na fé, pessoas que não têm compromisso com as coisas de Deus, não têm palavra, pior desgraça que tem, amados, é um crente sem palavra. É um crente que diz, vai fazer, mas não faz, diz que vai, mas não vai, sabe que não vai. Amados, precisamos ser firmes naquilo que nós falamos, é isso que Jesus cobrou dos seus discípulos. A sua fé não pode ser uma fé vacilante, uma fé, amados, que chega no meio do caminho, desiste e volta atrás. Não pode, amados, ser uma fé pequena, uma fé que hoje, amados, a nossa fé está sendo abafada diante das circunstâncias. O mundo está em guerra, aumenta a taxa, o povo está na expectativa para o dia primeiro aí, se o Trump vai aumentar 50%, as empresas já estão demitindo, umas estão diminuindo não sei o que, tal, as pessoas do mundo, amados, elas vivem daquilo que o mundo dá para eles, daquilo que sustenta eles, mas nós vivemos é pela fé, o autor e consumidor da nossa fé, é Deus que me sustenta. Se aumenta a taxa, se não aumenta, se não tem, amados, faça como Abacuque, ainda que não haja ovelha no curral, mesmo assim eu louvarei ao Senhor, ainda que o fruto da figueira minta, mesmo assim eu louvarei ao Senhor, porque é Ele que cuida de mim. Isso é uma fé grande, isso é uma fé que agrada a Deus. Jesus disse, olha, e tudo que vocês me pedirem, assim se cumprirá, para que o Pai seja glorificado no Filho, mas precisa de fé, amados. Amém? Amém. Deixo hoje essa palavra para você e para mim. Amados, só para testemunhar rapidinho para fechar aqui. Então, Deus me trouxe esse testemunho rápido aqui. Olha, amados, Deus gosta de fé. Satanás gosta de incredulidade. Incredulidade alimenta Satanás e seus demônios. Pode prestar atenção, escreva o que eu estou dizendo para você. Mas a fé alimenta Deus. Alimenta, amados, a fé a fé e a oração, amados, é a alavanca que move o coração de Deus. Não está na Bíblia não, o pastor está dizendo, sou eu. Sabe por quê? Porque eu vou provar para você. Eu morava lá na igreja, lá na Maraponga. Eu não tinha carro, eu tinha bicicleta. Um dia tinha um rapaz lá vendendo um carrinho do Goiás 75, achei bonitinho o carro. E eu estava fazendo uma aula no interior, e eu pegava 3, 4 conduções, eu, minha esposa e meu menino pequeno para chegar lá. Chegava lá na pista, na BR-16, andava mais 6 km a pé, valia quente só a peste para chegar lá. E aí, amado, chegou o tempo que o rapaz estava vendendo esse carro. Eu morava, trabalhando na igreja, ganhando um salário mínimo, R$500, né? O carro era 3.500. Eu olhei para o carro e disse, aí, ó, esse carro aqui dá para ti, tá? Eu dei uma volta, fui dar uma volta. Saí do carro na igreja, o dia o quarteirão vinha uma irmã, ela vinha com um ensaio, com um enxergo do voo, uma querida nossa, vamos embora, eu vou lá para a igreja, ela entrou no carro. Ela disse, quem é esse carro? É teu? Eu disse, ainda não. Mas a palavra do Senhor diz que onde a gente botar a planta dos nossos pés, o Senhor dará a terra para nós. Amados, eu abri a boca e disse isso. Quando foi isso, novembro, dezembro, quando foi em janeiro, a gente fazendo aula lá no interior, levava muita coisa, tinha um ministério infantil lá, 18 crianças para ir ter um mato lá, e a gente dava combustível, levava alimento, e estava muito complicado lá, meu filho pequeno, eu disse, botei o joelho no chão e disse, Senhor, já tem tantos anos que o Senhor me trouxe para esse trabalho. Eu nunca lhe pedi nada, eu sempre tive carro, dinheiro, estraguei tudo, estragado na vida. Mas eu agradeço muito ao Senhor. Mas eu quero hoje pedir, sabe, ao Senhor, eu quero pedir um carro. Porque Senhor, a tua obra lá está precisando, a gente está vendo muita coisa e tal. Aí o Senhor falou para mim assim, peça ao seu irmão. Meu irmão, olha. Eu pedi a meu irmão, aí eu disse, eu estou precisando de um carro, e tem um irmão que está vendendo um carrinho aqui, até bom. Aí o Senhor falou, outro cara, peça seu irmão. Eu disse, pedi meu irmão, agora pede. Agora, quem espera que o dinheiro caia no céu, né? O anjo, né? Me deixar. Eu disse, tá bom, mas eu vou falar com ele só uma vez. Aí cheguei para o meu irmão, rapaz, sabe que a gente está fazendo obra lá no interior e tal, e está levando muita coisa, a gente está indo a pé, eu saio 4 horas da manhã para chegar meio-dia, 80 km de distância. A mesma distância de Fortaleza, eu saía 4 horas da manhã para chegar meio-dia lá. Aí eu falei para o meu irmão, rapaz, tem um rapaz que está vendendo um carrinho bonzinho e tal. Aí, mas
pudesse aí prestar o dinheiro. Ele falou assim, rapaz, o carro é bom, eu disse, tu quer vir olhar? Eu disse, não, não precisa não. Passa aqui em casa. Eu olha, credulidade, rapaz, também tem crédito. Aí pega as coisas para Deus. Aí eu digo, olha. Aí fui lá na casa dele, morrendo de vergonha. Aí cheguei lá, levou lá no quarto dele, sentado na cama. Ele disse, rapaz, pegou lá o banco, naquela época, mas foi 2007. Era um carrinho 85, excelente carro, Voyage, aqueles antigos, bom demais. Aí trouxe um bolo de dinheiro assim, olha, 2007. Aí botou um bolo de dinheiro aqui, botou na cama e disse, rapaz, tu tem muita sorte. Por quê? Rapaz, não tinha esse dinheiro. Mas aí eu não sei porque eu estava aqui em casa, rapaz, quando depois te falou, aí eu me lembrei de olhar aqui na gaveta, tinha uns comprovantes, tinha uma poupança que eu tinha feito, nem me lembrava mais na caixa econômica. E quando eu olhei para o comprovante, e quando eu puxei o extrato, não tinha esses 3.500. Amados, Deus sabe até o dia que não tem, que está por aí. Você acredita nisso? Sim. Amém? Amém. Quer que eu continue o testemunho para piorar as coisas? Ganhei, comprei um carrinho, show, o carrinho. Passa, amado, foi um milagre de Deus aquele carro fazia. Hilux ficava atolado e ele passava. Estou dizendo, aí amado, isso não é conta não, viu? Aí eu, com um carrinho tal, um dia eu fazia a contabilidade da igreja, o banco da gente é o Bradesco do Detran, quem conhece o Detran da Maraponga, né? Nós temos o Detran, aí eu ia fazer pagamento, pagar lá. Fui no meu carrinho, cheguei numa rua de frente ao Detran, assim, o Detran ali, botei o carro. Aí eu estava lá na fila do banco e não sei porque me veio e disse assim, senhor, não deixa eu roubar meu carro. Aí eu disse isso. Aí foi, terminou meu dia, tanto já quando eu voltei mais na rua, não tinha carro nenhum. Aí eu olhei, eu digo, meu Deus, mas será que eu deixei o carro aqui mesmo? E fui lá na outra rua, acho que eu deixei na outra rua. Aí fui lá na outra rua, cheguei e não estava o carro lá. E eu me lembro que eu coloquei perto de uma igreja lá e disse, Senhor, roubaram o teu carro. Eu digo, fala, meu Deus, liguei para o irmão, policial, disse, rapaz, irmão, eu deixei o carro aqui, vim no detalhe e tal, manda já uma viatura aí. Pá, o irmão mandou o carro, chegou uma viatura lá. Aí onde foi? Eu digo, estava aqui o carro e tal, aqui não é o carro. Eu digo, não, Voyage, 85, o cara botou 95, eu digo 95, não, 85, roubaram o carro, eu digo, meu filho, mas estava vindo ao 20, tinha 4 pneus novos, eu ainda estou pagando 2. O rapaz riu assim tudo, aí tudo bem. Matos, sabe o que é assim, de roubar uma coisa e você ficar muito feliz? Acredita nisso? Pode me chamar de doido, eu sou mesmo. E aí, amados, eu fui para casa a pé, feliz da vida. Aí quando eu chego, antes de ir na igreja, eu morava já na igreja, antes da casa da minha sogra, passei da minha sogra, meu gente, tudo bem? Eu digo, tudo bem não. Fui lá no banco, fui do carro, diz aí, quando eu voltei, não roubaram o carro. Meu Deus do céu, roubaram o carro, pelo amor de Deus, não foi, levaram o carro, mas não é meu do céu. Aí fui para casa, cheguei lá na igreja, tinha uma bicicletinha, comecei a ajeitar, porque eu tinha que andar alguma coisa, né? Aí ajeitando a bicicleta aqui e tal, no outro dia, aí ligaram da Frucirô para mim. Seu carro zero, você tem um carro reto? Tem. Não, porque nós achamos o carro. Eu digo, eita glória! Acharam o carro. No outro dia, aí a Mari ligaram para mim, eu fui lá para a delegacia no centro, cheguei lá para pegar o carro, bota lá que sai do centro. Quando eu olho o carro, mato 4 pneus mais liso do que eu. Botaram 4 pneus, meu 4 pneus novo, ainda estava pagando 2. Botaram os pneus velhos dele, abriu o motor para ver se o motor estava lá, aí levaram minha bateria nova, levaram o. Aí eu fui lá falar com o delegado veio me devolver a Bíblia que estava dentro. Me devolveu o CD também, que não quiseram, porque era de crente, né? E aí eu liguei para um reboque, levei o carro para a igreja. Quando chegou a notícia lá na igreja, eu disse, ei, devolveram o carro do Hélio e tal, a igreja com 500 pessoas, e eu morava na igreja, né? E aí todo mundo feliz, devolveram o carro, só que tinha um problema. Isso era terça-feira, toda sexta-feira, sabe, eu viajava para o interior para fazer aula lá. Eu saía sexta e voltava domingo para a igreja. A gente evangelizava e eu fazia um culto lá. E era no carro. O carro servia até de mesa, meu carro era cheio de cola, porque o Ministério Infantil não tinha mesa, aí a mesa era meu carro. Me desenhava em cima de tudo. Né? E aí, amados, chegou terça-feira e tal, eu disse, e aí, devolver o carro, devolver. Só que não tem condição de roubar. Tá sem bateria, sem radiador, sem 4 pneus. Eu não tenho dinheiro, ganhar um salário, né? Aí eu disse assim para o Senhor, Senhor, aleluia, glória a Deus.
Eu creio que no nome de Jesus, sábado, esse carro vai estar pronto para eu viajar. Eu disse, eu creio que no nome de Jesus, esse carro vai estar pronto. Mas eu fechei a boca. Estava em casa à noite, meu irmão me ligou, cadê? Eu vou ver teu carro, foi. E aí, tu comprou, como é que tá? Não, os 4 pneus, cara, aqui não tá os pneus velhos do carro. Tu comprou os pneus, e como é que eu compro? Mas eu estou pagando os 2 carros lá. Pois compra os 4 pneus que eu vou lhe dar. Eu digo, eita, agora começou. Aí, no outro dia, o meu pai ligou para mim, rapaziada, roubaram teu carro, meu pai morava na Bahia nessa época, rapaziada, roubaram teu carro e tal. Eu digo, pai, foi. Nem aí tiraram, do pai tiraram os 4 pneus, bateria, o radiador que era novo e tal. Mas graças a Deus já consegui os 4 pneus. Aí ele foi, meu pai aposentado, ele foi, e tu já viu o valor aí para dar bateria, essas coisas? Eu digo, pai, mas tá tanto, tá? Pois tá bom, amanhã eu estou mandando um dia.